Olá, tudo bom? Eu me chamo Maricleusa e hoje estou aqui para discutir um pouco com você sobre a educação em direitos humanos. Para esta discussão, estarei usando um texto da Aida Maria Monteiro Silva. O nome do texto é Políticas e Fundamentos da Educação em Direitos Humanos. Então, quando a gente fala em educação em direitos humanos, nós precisamos fazer algumas relações diretamente com o regime político. Então, é através do regime democrático que existe maior condição para a concretização dos direitos humanos. Os direitos humanos, dois, eles têm dois itens, digamos assim, que são muito importantes. Nos direitos humanos, existe a indivisibilidade e a interdependência entre todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Indivisibilidade e interdependência significa que eles não estão separados. A materialização de um direito está condicionada a outro direito. Eu não consigo ter apenas um direito e o outro ser deixado de lado. A concretização de um, então, irá condicionar o outro direito. Como é esta questão da educação em direitos humanos aqui no Brasil? Para nós, no Brasil, ela começa a ganhar campo na década de 1960 até 1980, naquele período duro em que o Brasil passou, que foi a ditadura militar. Mas nesse período duro também teve pessoas que lutaram contra esta ditadura militar para conseguir ter a retomada do direito democrático, do regime democrático. Então, nesse período histórico é que a educação em direitos humanos começa a ganhar campo aqui no nosso país. Seguido da Constituição de 1988, em que define o Estado Democrático de Direito. Esse fato de definir o Estado Democrático de Direito na Constituição de 1988 é o principal marco jurídico da educação em direitos humanos no Brasil. Porém, outros marcos aconteceram, né? Outros marcos legais aconteceram no país, mas nós temos no Brasil um problema muito sério, que é o distanciamento entre o que está aí previsto e a sua efetivação. Todos nós já devemos ter ouvido a seguinte frase: o papel aceita tudo. E nós temos isso muito claro nas leis. Nós temos muitas leis, mas elas não são efetivadas. E da onde vem essa situação? A distância entre a formação, a gênese desse distanciamento, né? Então, a explicação, uma das explicações para isso, né, está lá atrás na formação escravocrata da sociedade brasileira. Quando nós temos todo aquele período histórico de escravidão, em que alguém servia o outro, em que o escravo ele não era tido como ser humano. E isso foi sendo perpetuado através de gerações e gerações, mesmo depois da pós-escravidão, fazendo com que no Brasil nós tenhamos uma falta de educação voltada para a cidadania democrática, em que as pessoas, todas, elas são portadoras de direitos e de deveres. Então, essa é uma das explicações para muitos fatos que acontecem no Brasil hoje. Por isso, é fundamental, é urgente, é necessário que nós tenhamos o desenvolvimento da educação em direitos humanos, e esse desenvolvimento ele tem que ser feito no conceito da cultura democrática. Essa cultura democrática, ela precisa estar fundamentada nesses valores que eu trago para vocês. Na solidariedade,
na solidariedade, na tolerância, na justiça social, na sustentabilidade, na pluralidade e na inclusão. Então, nós temos esses termos, esses termos não são tão distantes, né? Da nossa realidade, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. Mas será que ele está efetivado na prática? Será que nós temos efetivamente a justiça social, a prática da sustentabilidade, a pluralidade, a inclusão, a tolerância, a solidariedade? São esses os conceitos da cultura democrática, são esses os valores que fundamentam a cultura democrática. A defesa da educação como direito, ela é condição de exercício da cidadania, de conquista e ampliação de novos direitos. Bom, esta frase, ela vem nos dizer assim, que é através da educação que eu consigo conquistar os novos direitos. Por quê? Porque através da educação eu tenho o que nós chamamos de empoderamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a educação formal. Como se dá essa questão da educação e direitos humanos lá na escola, educação formal? Então nós temos, quando a gente fala em educação formal, em escola, a gente já pensa imediatamente em disciplinas, né? Componentes curriculares, como bem quer a BNCC. Bom, então nós temos aí matemática, geografia, história, ciências, biologia. Mas para quem é isso? Quem irá ter acesso a esses conhecimentos? É uma pessoa, é um ser humano. E o que esses conhecimentos e tudo mais que nós temos na escola faz com um cidadão? Nós precisamos conhecer e ter isso em mente, que o objeto de trabalho da escola é a formação humana. Então, sim, tem o conhecimento historicamente construído, mas qual é o objetivo desse conhecimento historicamente construído? É a formação integral, formação humana. E essa formação humana, ela não envolve apenas a aquisição de conteúdos históricos. Ela precisa envolver valores, comportamentos e atitudes. E isso nós temos em sociedade. E a nossa escola é parte dessa sociedade. A escola é um dos únicos meios, traz a autora Aida Silva, de apreensão de conhecimentos acumulados historicamente para os menos favorecidos. Então, agora a gente vê isso muito claro durante a pandemia, quando a gente vê muitas pessoas menos favorecidas que não estão tendo acesso por N fatores. E as que têm esse acesso, muitas estão com dificuldades de acompanhamento por diversos fatores sociais que advêm disso. Então, esses conhecimentos historicamente construídos, eles devem ser desenvolvidos, sim, mas com esse objetivo de formação humana, atrelado ao desenvolvimento de valores, comportamentos e atitudes. Numa escola formal, nós temos um PPP, o famoso Projeto Político Pedagógico. Esse projeto político pedagógico, ele não deve ser uma coisa, desculpem ali que está errado, tá? Faltou uma letra G ali. Ele não pode ser uma coisa individual do pedagogo. Ele precisa ser coletivo. Por quê? Porque quando eu tenho algo construído coletivamente, eu sinto parte, eu faço parte daquilo que eu construí. Quando eu faço parte dessa construção, eu sou corresponsável. Então, fica mais evidente e nós não ficamos naquilo lá atrás, que nós comentamos agora há pouco, sobre não sair do papel. Por isso, o projeto coletivo, ele precisa ser coletivo, precisa ser um documento construído por todos na escola.
Na escola também nós precisamos ter a democratização, e essa democratização, ela exige informação. Quando eu escondo as coisas dos outros, quando eu escondo informações do meu estudante, quando eu, na direção, não abro as cartas, não jogo as cartas na mesa, não falo exatamente o que está acontecendo, eu não tenho uma escola democrática. Uma escola democrática é uma escola que faz com que todos participem, com que pais opinem, com que estudantes opinem, com que equipe, professores, funcionários, enfim, todos façam parte desta instituição. Porque a partir do que eu conheço, e aqui o conhecimento é de uma forma geral, é conhecer leis, é conhecer documentos, é conhecer os, é ter o conhecimento historicamente construído pela humanidade. Eu tenho aquilo que muitas pessoas têm medo, que é o poder. E é somente através do poder que nós podemos transformar o mundo. Então, o conhecimento, ele gera poder. A escola democratizante, segundo a autora, é a que assume o compromisso de capacitar os indivíduos para serem atores e autores do projeto de sociedade em que vive. Quando eu conseguir que os meus estudantes, que os meus alunos consigam pensar por si mesmos, tomar atitudes, participar, quando eu fizer isso na minha sala de aula, quando você fizer isso na tua escola, na escola em que você atua, na tua sala de aula, quando você permitir que os outros falem, que os outros questionem, você terá uma escola democratizante. E, e você conseguirá estar atingindo a situação de capacitar indivíduos para que as pessoas sejam atores e autores no projeto da sociedade em que vive. Atores, porque elas irão atuar nessa sociedade, elas não serão meras figurantes. E autores, porque elas serão as construtoras da sua vida. Então, que nós consigamos efetivamente ter uma educação em direitos humanos nas nossas escolas. Obrigada.